Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão me assistir, vão me ouvir. Meu nome é Amanda, eu sou acadêmica de enfermagem da UFRJ Macaé, sou mãe da Antônia e atualmente sou interna na Estratégia de Saúde da Família do Campo do Oeste. É, Hoje a gente vai ter a última aula, né, que ficou faltando, do curso As Arqueologias da Saúde Coletiva, o Remédio do Brasil ao Povo, e a aula hoje vai ser sobre o neoliberalismo e as produções de sofrimento. Eu já adianto um pouco que foi muito difícil gravar essa aula. Eu tive alguns imprevistos e peço desculpa pelo atraso, né, da liberação da aula. E já adianto que é um pouco sofrida a aula, porque a gente se vê como ator e, ao mesmo tempo, como a gente sofre tudo aquilo que o neoliberalismo impõe para a gente, mas a gente se vê também muitas das vezes como ator desse modelo neoliberal, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida pode colocar no chat. Eu também estou lá no grupo do WhatsApp, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando, tipo, o que é o sofrimento? O sofrimento psicológico ele vai englobar diversos problemas e sintomas que a gente já conhece, né? Que é a ansiedade, a depressão, a irritabilidade e a tristeza, as reações que a gente vai ter aos fatores estressores da nossa vida cotidiana e o esgotamento, né? A exaustão ela vai nos trazer sintomas como sensação de fadiga, aumento da irritabilidade, desmoralização, e geralmente ela vai ser desenvolvida como uma resposta a problemas que a gente não vê muitas soluções na nossa cabeça, a problemas insolúveis na vida do indivíduo, né? Em particular, quando a gente se sente incapaz de se adaptar a esse problema, quando a gente se sente incapaz de se adaptar a uma exposição prolongada desses fatores estressantes. E aí a gente sabe, entendendo então o que é o sofrimento psicológico, a gente precisa entender o que é o neoliberalismo, como ele surgiu e quais são os seus princípios, qual é a sua base, né? E aí eu já vou passar um vídeo para vocês da Rita Von Huth, que ela faz uma coluna para a Carta Capital. Ai, pera. Ela faz uma coluna para a Carta Capital e ela vai explicar desde o início, desde como apareceu o liberalismo, depois como foi desenvolvido o neoliberalismo e as consequências que a gente tem hoje em dia desse modelo político, desse modelo financeiro, né? Então, vou iniciar o vídeo. Olá a todos e bem-vindos à minha coluna para Carta Capital. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema da coluna de hoje é liberalismo e neoliberalismo. E se você é um millennium sem nenhuma perspectiva real de casa própria, acesso universal à saúde ou educação de qualidade e pública, esse vídeo é para você. Eu gosto de começar as coisas pelo começo. E para que haja neo alguma coisa, primeiro tem que ter havido alguma coisa. Então, liberalismo é uma corrente filosófica da economia política que começa a ter as suas bases teóricas delimitadas pelo John Locke, ou como eu costumava chamá-la no ensino médio, João, você tá louca. Porque a bonita defendia ideias contra os mandos e desmandos, né, de um governo absolutista, de reis absolutistas na Europa, e em prol de uma liberdade a uma burguesia ascendendo ao poder na Europa ali no século XVII. Como todo filósofo e toda filosofia que origina a corrente teórica, as ideias do Locke serão mais ou menos deturpadas. Por exemplo, a Mona defendia que propriedade deriva de trabalho. Logo, se você é um herdeiro ou um burguês safado, você não poderia ter direito à propriedade, segundo o liberalismo. No capítulo 5 do seu segundo tratado, publicado anonimamente em 1689, o Locke argumenta que propriedade, tanto de bens quanto dos meios de produção, poderia ser justificado pela honra do trabalho ou pela benesse de produzir coisas que a sociedade precisa. Pelo menos onde há terra suficiente e boa
deixada para os outros. Esse é o parágrafo 27. Locke acredita que a propriedade precede o governo, e este governo não poderia, assim, dispor arbitrariamente das propriedades e dos súditos. É engraçado que essa corrente filosófica se populariza e se espalha pela Europa durante os séculos 17 e 18, né? E ela é uma liberdade de uma burguesia que quer se ver livre do jugo desses reis absolutistas e quer expandir os seus negócios para as colônias, né? Quer estar livre para escolher com quem e por quanto comercializar. Mas, para as populações negras que serão escravizadas, para as populações locais de indígenas que serão exterminadas e para as mulheres que serão queimadas na fogueira, não é liberalismo. É só a primeira fase de acumulação primitiva do capital. Gradativamente a gente vai ver essa lógica ganhando aderência tanto dentro do mundo velho da Europa quanto para o mundo novo, para as Américas e para outras colônias. É importante entender que essa lógica, essa nova filosofia, ela legitima a ascensão de uma classe ao poder, a burguesia, que ao ascender ao poder vai formatar um novo Estado burguês, com práticas e instituições que a legitimam como natural. Esse cenário liberal, eu espero que já vá ficando claro que só significa liberdade para a burguesia do jugo do rei, mas continua significando dominação da burguesia sobre os meios de produção, o aparato do Estado e todos os corpos subalternizados. Vai se estender por todo o século do capital industrial no XIX e durante o início do século XX, quando potências europeias que vão começar a entrar em conflito e fazer alianças pelas colônias da África vão começar uma corrida armamentista que vai daí a algum tempo desembocar na Primeira Guerra Mundial. O liberalismo vai ter uma adesão mundial até a quebra da Bolsa de Valores norte-americana em 1929. Basicamente, o que a gente tem é uma Europa assolada e destruída por guerras, indústrias europeias que foram revertidas para esse fazer bélico e uma mão de obra europeia que foi morta nos campos de batalha. Por isso o Estado vai precisar intervir na economia. Tá aí outro fato engraçado do liberalismo e do neoliberalismo, é que basta ver um cenário de crise para que a burguesia recorra ao Estado por uma intervenção para salvar a economia. Isenção de impostos, perdão de dívidas, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. O período posterior à Primeira Guerra vai ficar marcado por keynesianismo, uma outra corrente filosófica de economia política que propunha Estado máximo. Ou seja, o que a gente vai ver será muitas empresas estatais, muitos funcionários públicos, muito dinheiro do Estado sendo investido na economia e em material humano. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo que vocês pesquisem, por exemplo, o presidente Roosevelt nos Estados Unidos e os investimentos que ele fez nas artes, em especial no teatro e nos atores. A história política dos Estados Unidos no século XX basicamente é um período de bem-estar social, welfare state, suplantado por um período de ganho econômico, que vai fazer com que o bem-estar social rua. Aí um período de bem-estar social, ganho econômico. Essa é a história da democracia deles. Vai ser assim até a escola de Chicago. E toda vez que você escuta o termo Chicago Boys, a gente está falando desses políticos que são neoliberais ferrenhos, porque foram formatados por uma escola de pensamento que era essa. Os Chicago Boys vão propor o Consenso de Washington, um evento que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as duas maiores instituições de fazerem dívidas para o terceiro mundo e depois tomarem os nossos bens à força. O Consenso de Washington basicamente reorientava os gastos públicos. Ele pedia a privatização de empresas estatais, a retirada de proteções ao capital estrangeiro em investimentos, a desregulação do Estado na economia
e a proteção da propriedade privada dos meios de produção. Ou uma outra forma, né, de estender a dominação sobre os países de terceiro mundo e renovar a dependência das antigas colônias com as antigas metrópoles. A gente também pode chamar de neocolonialismo, se vocês quiserem. Os anos 70, 80 e 90 vão marcar um acréscimo às desigualdades do mundo, fruto de políticas neoliberais que vão propiciar a uma elite burguesa, em especial do norte do globo, um acúmulo de riquezas sem precedentes. Aqui, no sul do globo, o que a gente vai ver é um endividamento, ditaduras militares financiadas pelos Estados Unidos para que a gente nunca deixasse de ser mercado consumidor de matéria industrializada e exportador de commodity, e por fim um recrudescimento do estado de bem-estar social. Duas figuras políticas emblemáticas que exemplificam bem o que significa neoliberalismo podem ser elencadas através do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele disse que seguro-desemprego seria um período de férias pago pelo Estado para vagabundo. Ou a primeira-dama do Reino Unido, Margaret Thatcher. Ela disse em 83, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam seus territórios, suas riquezas e suas fábricas. Que fofa, né? Um anjo de mulher. Aliás, vale lembrar, cá entre nós, que a Thatcher era uma apoiadora incondicional do Pinochet, mesmo depois de todos os crimes dele contra a humanidade terem vindo à tona. O Pinochet foi responsável por implementar uma série de políticas neoliberais e de recrudescimento do bem-estar social no Chile dos anos 70 e 80. Agora, mais ou menos 30 anos depois dessas reformas trabalhistas, da Previdência, um beijo Tabata Amaral, o que a gente está vendo é que a tessitura social do Chile ruiu. E uma sociedade focada em austeridade, em eficiência, em não intervenção do Estado na economia, resultou em não existe escola pública, não existe saúde pública, não existe aposentadoria pública e as pessoas estão vivendo em estado de miséria. Eu espero que aqui esteja ficando mais ou menos explícita a ideologia neoliberal. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente logo se lembra do Fernando Henrique Cardoso, que durante os seus mandatos privatizou um pouco mais de 100 empresas estatais. Mas você pode me dizer, Rita, a privatização gera uma enorme eficiência. E eu vou te falar, claro, Anjo, olha para Vale. E aí depois você me explica o que aconteceu com Brumadinho, Mariana e com todas as outras barragens que agora, enquanto você assiste o vídeo, estão correndo o risco de erodirem e matarem pessoas e causarem impactos ambientais irreversíveis no nosso país. Você acha mesmo que o capital estrangeiro está ligando para isso? Esse processo acelerado de desmonte do Estado brasileiro em nome da não intervenção do Estado na economia ficou conhecido como privataria tucana. Privataria era um mix de privatização com pirataria, porque assim, magicamente, quem acabava comprando as empresas do Estado brasileiro eram os estados de outras nações. Para encerrar, eu peço que a gente olhe para os exemplos da periferia do capitalismo onde o Estado se pretende mínimo e se pergunte, mínimo para quem? Porque ele é mínimo na hora de cobrar impostos e taxar as grandes fortunas dos bilionários, dos acumuladores de riqueza, dos geradores de desigualdade social. Mas ele é sempre máximo na hora de vigiar e punir. A gente pode, por exemplo, elencar o Rio de Janeiro para que essa figura vá ficando mais clara. Quando o Estado intervém com a sua força máxima nas comunidades, as sobrevoando com helicópteros, granadas, fuzis, tanques de guerra, 80 tiros em um carro, 120 tiros em outro, e aí a gente descobre, engraçado, não era para o Estado ser mínimo? Um outro exemplo do Estado não mínimo é todas as vezes que uma dessas grandes empresas, grandes corporações ou pessoas muito ricas, um beijo Neymar, se esquiva de pagar impostos, tem dívidas perdoadas ou incentivos fiscais difíceis de explicar. Bom, por hoje é só.
Até daqui 15 dias, se o Dops não me pegar. Um beijinho. Tchau. Então, como a gente viu, a Rita vai trazer brilhantemente o que é o liberalismo e, consequentemente, o neoliberalismo, o que ele tem como base, como princípio, né? E no finalzinho do vídeo ela já traz algumas formas que a gente vê que trazem sofrimento, algumas coisas que acontecem durante o neoliberalismo que trazem sofrimento para a gente, né? E aí a gente tem como exemplo a privatização das estatais, e ela traz até no vídeo como a privatização da Vale, né? Que trouxe uma tragédia, tanto para Mariana quanto para Brumadinho, e eles, assim, estão poucos interessados com as famílias. A gente vê ainda hoje na internet muita gente brigando para conseguir receber aluguel, para receber um auxílio, depois que eles destruíram as cidades, né? E a gente não deve, tipo, a gente deve sempre defender as estatais, porque são as estatais, elas vão estar voltadas, a gestão das estatais, elas vão estar voltadas para atender a necessidade social, para atender a necessidade do povo. E já as empresas privadas não estão nem aí para a sociedade, não estão nem aí para o que o povo quer, porque o povo precisa. Eles estão se importando com os acionistas e com o lucro que eles vão dar aos acionistas, né? Além disso, a gente tem a reforma da Previdência, que já passou também no nosso país, né? E a gente percebe que muitas pessoas que trabalharam a vida inteira têm esse direito negado, trabalharam mais de 20 anos, ainda assim vão precisar trabalhar mais, até 60, 80 anos, porque por conta dessa reforma, né? E é muito triste hoje em dia a gente ver diversos idosos na rua pedindo dinheiro ou tendo que trabalhar até mais tarde. Tem um senhorzinho que anda pelas ruas aqui vendendo um pano de prato que a mulher dele faz, um senhorzinho já que aparenta ter 70, 80 anos. O quanto isso é desumano, o quanto isso é triste, né? Isso é mais um retrato do neoliberalismo como política no nosso país, né? A reforma trabalhista, que eu não preciso nem me alongar muito, que a gente sabe que todos os nossos direitos estão sendo negados, estão sendo retirados, e o perdão de dívidas de grandes empresas e de figuras públicas, né? Que acabam trazendo também prejuízo que o Estado deixa de receber, o Estado deixa de receber, não, o Estado abre mão de receber um dinheiro que é dele, que é de dívidas, enquanto a população continua pagando ICMS caro, todas as IPTU, IPVA, a gente não tem perdão de nada, mas a burguesia, a classe média alta, consegue esse perdão, né? Como se eles precisassem muito. E o trabalhador continua sendo prejudicado, né? Além dessas coisas que a gente já viu que causam sofrimento, eu quero focar também nas novas formas de trabalho, nas novas formas de controle e gerenciamento da forma de trabalho que vão impor aos indivíduos uma competição mortal, colocando em questão a sua própria sobrevivência e tornando-os ao mesmo tempo vítimas e algozes de novos tipos de sofrimento, né? A competição exacerbada entre as empresas tornou algo normal para a relação entre os indivíduos, entre os colegas de trabalho, que, para sobreviver a esse contexto, vão estar sempre atentos às melhores oportunidades, avaliando e decidindo permanentemente sobre todos os aspectos da vida, por meio do cálculo e da relação custo-benefício, investimento e retorno. E para isso, a gente é inserido em situações que nos forçam a manifestar a nossa prática de gerenciar a si próprio. E nesse sentido, o neoliberalismo ele vai moldar a subjetividade e a maneira como o indivíduo vai se relacionar consigo mesmo e com os outros. E vai orientar a conduta desses indivíduos que são construídos como um instrumento da gestão e cujo princípio é individualização de objetivos, recompensas e punições, com base em avaliações quantitativas de desempenho. Então, essa nova forma de controle, de gerenciamento de força de trabalho, vai fazer com que o indivíduo seja cada vez mais individualista. A gente não vai conseguir mais ter aquela relação de amizade dentro do trabalho, então é cada um por si, Deus por todos. Eu vou querer eu sei que não está fácil para ninguém, então todas as oportunidades eu vou querer para mim. Eu vou estar sempre em alerta, eu vou estar sempre procurando algo melhor, procurando algo que me beneficie mais. E, ao mesmo tempo, eu deixo de ter uma relação de amizade com meu amigo de trabalho, porque eu vejo ele como meu concorrente. Então, eu não quero ter contato nenhum com ele, porque se tiver uma nova vaga, eu vou querer
eu vou querer essa vaga. Então, eu quero que eu aprenda, mas eu não quero que o meu amigo aprenda, eu quero que o meu amigo se lasque, eu quero o melhor para mim. Então, essa nova forma de ver o mundo, nova forma não, né? Mas é uma nova forma de gerenciar essa força de trabalho, fazendo com que a gente seja cada vez mais individualista e que a gente tenha essa sensação de competição, de que a gente não é amigo de ninguém, que é todo mundo contra todo mundo. E, e a gente não vê mais ninguém como nosso amigo, a gente vê ele como nosso concorrente. Além dessa força de trabalho empresarial, né, que a gente tem no nosso trabalho, na instituição que a gente trabalha, a gente também vê o crescimento do empreendedorismo, né? E no empreendedorismo, o indivíduo vai se tornar o único responsável pela sua sobrevivência. E ele vai ter que escolher todos os dias a respeito de todos os aspectos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E os resultados, ele vai ser obtido em decorrência da série de decisões e esforços que o indivíduo vai ter, e vai ser totalmente dependente dele, né? E a exposição dos riscos em todas as dimensões da vida vai ser considerada inevitável, e a gestão desse aspecto como dependente única e exclusivamente como decisões privadas, né? Na medida que a proteção social estatal ela vai ser destruída, a ideia de coletivo vai ser enfraquecida. Então, nas relações sociais geral, a confiança vai ceder o lugar para a desconfiança, a solidariedade vai ser enfraquecida e minada pelo egoísmo, de tal maneira que o indivíduo desprotegido vai precisar se proteger individualmente contra tudo e contra todos. Ele vai ser inserido num verdadeiro campo de batalha e vai ser considerado o único responsável por sua sobrevivência, sendo obrigado a escolher a respeito de todos os aspectos da sua vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Em outras palavras, o indivíduo vai ser forçado a gerenciar a si próprio permanentemente como um capital humano e vai precisar valorizar-se cada vez mais por meio de investimento que vai fazer em si mesmo. Por outro lado, se ele não fizer esse investimento, ele vai correr o risco de não desenvolver competências exigidas pelo mercado, perdendo a competitividade e assim ser eliminado do jogo. O indivíduo empreendedor, ele vai precisar sempre estar à frente do mercado. Então, a gente vê muitas vezes como cresceu no Instagram, né? As pessoas se promovendo, porque ele é responsável por ele próprio. E ele não consegue ter uma certeza do amanhã, né? Ele vai estar exposto permanentemente aos riscos. E como isso traz sofrimento para o indivíduo que precisa estar ali o tempo todo divulgando o trabalho dele, precisa o tempo todo estar se mostrando, porque quem não é visto não é lembrado. Então ele está naquela situação que ele está o tempo todo em estado de alerta para expor o seu trabalho, o seu produto, porque se ele não vender, se ele não conseguir conquistar, o demérito vai ser totalmente dele, né? Não vai ter nenhuma política pública, nem nada para que ele tenha uma segurança, nada disso, né? Ele vai ser exposto a todos os riscos e esses riscos vão ser considerados inevitáveis, né? E a gestão desses aspectos vai depender completamente das decisões privadas, das decisões que esse indivíduo vier a ter. E aí, a partir do desenvolvimento de competitividade e de concorrência, vai ser admitido, inclusive, passar por cima de certos princípios, que antes eram intocáveis, como a lealdade, a solidariedade, a confiança e a ajuda mútua, submetendo os indivíduos a sacrifícios sem precedentes. O que vai trazer consequências como um aumento extraordinário de riquezas e, por outro lado, uma nova pobreza que emerge, né? Que vai resultar em agravamento das velhas formas de sofrimento e no surgimento de novas patologias mentais. E aqui eu trouxe algumas notícias, né? Tudo dessa semana, mostrando como o neoliberalismo ele vai estar agindo diariamente no nosso cotidiano, né? E a gente vê nessa primeira notícia, saúde mental. O medo de demissão faz o profissional trabalhar mesmo doente. Então, mesmo com atestado, mesmo com doença, e nem tô falando só de saúde, de doenças mentais, não. Mesmo às vezes com Covid, eu vi muitos funcionários estando agora no internato, a gente viu muita gente que a gente recomenda fazer o isolamento, mas ela fala, não posso parar de trabalhar. Porque eu não tenho recurso nenhum. E eu só ganho se eu trabalhar. São os exemplos de motoristas de aplicativo, por exemplo, né?
Se eles ficam um dia sem trabalhar, eles não recebem durante esse dia. Então, todos os nossos direitos são negados. A gente não pode nem mais ficar doente, porque a gente não tem dinheiro para pagar o nosso dia de trabalho, a gente não tem dinheiro para comprar o remédio, a gente não consegue parar para procurar um serviço de saúde. Então, o medo de demissão em grandes empresas vai fazer o profissional ir trabalhar doente, e o medo de não ter um retorno, de não conseguir ter o que comer, ter o que vestir, ter um salário, vai fazer o profissional autônomo trabalhar mesmo doente, porque ele precisa daquilo ali para sobreviver. Outra manchete é sobre a Caixa, né? Que a Caixa vai enfrentar uma crise de saúde mental e vai fazer um alerta aos servidores, aos representantes dos servidores, né? É, essa forma de trabalho muito focada em produtividade, em lucro, acaba também adoecendo muitas pessoas, porque as pessoas ficam o tempo todo em alerta, as pessoas ficam o tempo todo trabalhando e ninguém consegue desligar o celular, principalmente agora na pandemia, a gente viu que muitas das vezes as pessoas adoeceram porque não conseguem mais separar o tempo de casa do trabalho, e como isso vai trazer consequências para a nossa saúde mental, né? Essa outra manchete vai falar sobre a mão de obra desperdiçada no país, que vai atingir 31,3 milhões de pessoas em 2021. E essa mão de obra desperdiçada são pessoas que não conseguiram um emprego formal, que estão aí à mercê, à margem da sociedade e não conseguem ter a sua mão de obra valorizada, não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver. É, e também outra notícia é que o Brasil vai viver a segunda pandemia de saúde mental, com uma multidão de deprimidos e ansiosos. Os suicídios sobem sem parar, segundo o DataSUS, e matam mais que acidentes de moto na contramão do resto do mundo. Então, a gente vê, infelizmente, né, que a depressão e a ansiedade têm crescido no meio da nossa população, muito pela pandemia e muito também pelo que a gente tem vivido, né? Pessoas morrendo de fome, pessoas que não têm onde trabalhar, pessoas que não têm onde se cuidar, pessoas que não têm o que comer na mesa. Então, um país que produz tanto alimento, a gente ainda voltou para o mapa da fome, e como isso vai mexer com a nossa saúde mental, né? Até mesmo daqueles que não estão passando por nenhuma dificuldade, a gente não consegue ter uma vida feliz, porque a gente vê um monte de gente pedindo dinheiro na rua, é criança, é adulto, é idoso, sempre pedindo uma fralda ou para comprar algum bombonzinho, porque relata que está morrendo de fome. E a fome tem levado pessoas a tirarem a própria vida, né? A gente vê casos de pais e mães que acabam se matando porque vêm os filhos lá numa situação que não tem o que dar de comer, que não tem o que comer, que não tem o que fazer. Então, muitas das vezes as pessoas usam o suicídio como uma solução para o seu problema atual, né? E a taxa de suicídio vem crescendo em todo o país, como também um retrato, né, dessa política neoliberal, onde é cada um por si, e a gente cada vez fica mais individualista, é cada um por si, Deus por todos. Se eu não estou nem aí, se o meu colega não consegue ter acesso à saúde, se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho acesso à alimentação, eu estou pouco me importando com ele, apesar que está difícil para todo mundo mesmo, e se ele está assim é porque ele mereceu estar, porque ele não se esforçou o suficiente. E aí, como última notícia, eu trouxe que os índices de desigualdades sociais da saúde se aprofundam ainda mais na pandemia. E o que a gente vê é isso, né? No mundo neoliberal, quem tem dinheiro consegue pagar pelo privado, e quem não tem, padece. E esse é mais um retrato do neoliberalismo no Brasil, né? As pessoas que têm mais condição conseguem pagar a saúde privada e têm o maior acesso à saúde. Agora, as pessoas que dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde acabam sendo prejudicadas, né? Porque o Estado investe cada vez menos. Aquela emenda constitucional 95, que congelou os investimentos, o financiamento do SUS por 30 anos, é uma coisa absurda, é uma tragédia realmente. E a gente vê que
hoje, o que a gente comprava antes com R$ 10, a gente não consegue comprar hoje, daqui a 30 anos a gente vai conseguir comprar 0,1% do que a gente comprava. Então é uma coisa, tipo, sobre-humana mesmo, sabe? E as pessoas cada vez menos vão ter acesso à saúde se a gente continuar dessa forma, se a gente continuar nessa forma de governo, né? Nessa forma de gerenciamento. Então, é necessário que a gente mude a forma de ver o mundo, né? E o que é mais triste, que eu falei no começo que ia incomodar a gente, é que essa tragédia não tem provocado grandes reações políticas e significativas contra o neoliberalismo em sociedade aos que sofrem os efeitos mais perversos. Ao contrário, ela tem gerado, na maioria das vezes, consentimento e cooperação, tornando os indivíduos aptos a suportarem novas condições que lhes são impostas e cujo comportamento vai contribuir para tornar essas condições cada vez mais duras e prolongadas. A manipulação política por meio dos governos e das empresas no contexto neoliberal vai visar o controle e a exploração dos impulsos psicológicos defensivos que vão levar os indivíduos não somente à adaptação, mas inclusive à cooperação sem limite. Vai gerar implicações tanto sociais e políticas que vão ser preocupantes. E como a gente viu, o neoliberalismo ele vai buscar produzir certo tipo de relação do indivíduo consigo mesmo, que vai aceitar tudo isso mesmo. E infelizmente é o que a gente vê, né? A gente viu há tempos passados que o povo brigava, o povo lutava por 0,20 por 20 centavos na passagem. Hoje o gigante está dormindo, né? Porque muitas pessoas estão tomadas pelo medo do que vai acontecer, de ficar ainda pior. E ao invés de a gente se organizar e reagir, a gente acaba sendo conivente com os efeitos mais perversos que o neoliberalismo tem tomado, né? E outro sentimento que vai aparecer durante essa durante o neoliberal vai ser a indiferença, a indiferença ao sofrimento, que vai resultar não só na lógica do mercado, né? Mas o próprio funcionamento psíquico do indivíduo, que por sua vez vai produzir estratégias de sobrevivência para conseguir suportar o sofrimento e assim continuar trabalhando sem adoecer, ou adoecendo e não vendo, né? E a chave que vai explicar isso vai estar no próprio trabalho, no esforço de adaptação do sofrimento imposto e no contexto neoliberal, vai ser ampliado as dimensões da vida, gerando consequências sociais e políticas. Então, a gente não vai se dar nem o direito de sentir, a gente não vai dar nem o direito de sofrer, porque a gente tem aquele pensamento que não é nada disso, que eu não estou sofrendo, que eu não estou sentindo, eu não posso sentir, porque eu preciso continuar trabalhando. Eu não posso pensar naquilo que me faz mal, porque eu preciso continuar trabalhando. É disso que eu dependo. E aqui estão algumas referências. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo também da Rita, que eu passei, né, para Carta Capital. As referências que eu usei foi o neoliberalismo, sofrimento e indiferença, do empreendedorismo para o autogerenciamento subordinado, que é um artigo que vai falar sobre a uberização, o livro Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico e um artigo o Sofrimento Psíquico, Individualismo e Uso de Psicotrópicos. Tá? Aí são as referências. Quem quiser dar uma olhada, dar uma complementada, fica à vontade. Qualquer pergunta pode deixar no chat que eu volto aqui para responder vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido, obrigada por estarem aqui e até a próxima.